Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Tânia Fonseca, eu sou médica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a escuta integrativa. A escuta integrativa é um método que eu venho desenvolvendo ao longo desses mais de 30 anos de prática da medicina. Mas é uma medicina que ao longo dos anos foi se transformando, porque apesar da formação bem tradicional em clínica médica, nefrologia, com mestrado em clínica e depois doutorado em ciências da saúde, ao longo do tempo eu fui vendo que meu paciente precisava de algo a mais. E esse algo a mais estava no campo não só da escuta, eu precisava aprender a ouvi-lo melhor, a ter instrumentos para validar a queixa dele e relacionar isso com o cotidiano e com os desafios que ele tivesse enfrentando. Nesse sentido, eu fui aprendendo outras alternativas terapêuticas pelo campo da terapia floral ou da constelação ou mesmo da meditação, além de participar de vários workshops de outras práticas. Mas aqui a gente vai falar de algo que pode te ajudar muito, profissional de saúde, que trabalha no campo das PICs, mas pode ajudar ainda mais você que é médico. Médico, sim, de qualquer especialidade, não importa. Médicos de família ou médicos que trabalham na área psi, talvez com um pouco mais de facilidade. Mas se você é de uma especialidade mais hard, neurocirurgia, ou no meu caso, nefrologia ou terapia intensiva, isso também vai te ajudar muito. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente coloca em pauta é o paciente. Ou seja, uma das características desse método é o foco no paciente. Ele é o protagonista da história. Através da queixa, do sintoma, da fase da vida, do que ele está contando para você, você estabelece uma relação com ele de mais confiança, de mais segurança, de mais tranquilidade para ele se expor, para ele falar de si mesmo. E isso vai ajudar na condução desse processo. Se o vínculo ou foco no paciente é a primeira etapa, a segunda é o campo que se estabelece entre vocês. Perceba, um vínculo mais forte entre você e seu cliente vai fazer com que ele conte a história dele com mais tranquilidade. Ele não vai chegar lá e falar simplesmente assim: olha, eu tenho dor de cabeça e quero um analgésico. Porque você vai perguntar para ele: quando que essa dor de cabeça aparece? O que é que ela causa em você? De que forma você relaciona ela com a etapa da vida que você está levando? Ou seja, na hora que você amplia o questionamento, automaticamente o campo entre vocês se abre e vão aparecendo novas possibilidades dele falar dos mecanismos de adoecimento dele ou quando que isso aparece com maior frequência. E você vai ver ao longo da história desse paciente que algumas situações se repetem ou as reações dele se repetem diante dos mesmos desafios ou ele reage emocionalmente da mesma forma a pequenos gatilhos que vão acontecendo na vida dele. Isso a gente chama de identificação dos padrões. Ou seja, qual é o padrão que se repete? Qual é a figurinha carimbada que está ali? Só troca a história em quadrinho, mas o enredo você já sabe o final. Aquilo é um padrão que se repete e que ele precisa romper, conhecer, trabalhar para que ele possa melhorar determinado aspecto da sua vida. E isso a gente pode identificar independentemente da nossa especialidade médica ou da nossa atuação no campo das PICs. Então veja, eu foco no cliente, eu estabeleço uma relação de tal forma que o campo terapêutico entre nós se dá e eu consigo, ao longo da história dele, perceber quais são os padrões que estão se repetindo e
quais são os mecanismos que ele usa para lidar com esses padrões. E é claro, a quarta etapa, então, vai ser a liberação emocional. Gente, é isso mesmo. As emoções repetidas e cotidianas e que podem obstaculizar nosso crescimento e podem dificultar que a gente melhore de determinado sintoma ou de determinada patologia. Então, a quarta etapa desse processo é liberar as emoções. E nesse curso, ou nesse método, ou na mentoria, caso prefiram, em relação à escuta integrativa, eu vou apresentar a vocês várias alternativas para lidar com esse desbloqueio emocional que pode estar dificultando a melhora do paciente ou do cliente de vocês. E é claro, se eu estou lidando com tantas coisas, pode ser que, num determinado momento, a gente precise do auxílio de outros profissionais. Sejam eles profissionais médicos, sejam eles de outros campos. Nutrição, fisioterapia, constelação familiar, reiki, meditação, não importa. Nós trabalhamos em rede. Nós trabalhamos para o bem-estar do nosso paciente. E está ao nosso alcance, sim, sugerir a ele outras abordagens para facilitar o seu desenvolvimento, para facilitar o seu crescimento, para facilitar a sua sensação de bem-estar, ou mesmo se curar do caso ou do sintoma que ele esteja apresentando. E a última etapa desse processo é a escolha consciente. Quando a gente começa a melhorar, a gente começa a perceber quais são os gatilhos que a gente pode utilizar ou que eram utilizados por nós mesmos para reagir a determinada coisa. Então, assim, olha, fulano sempre faz a mesma coisa diante disso. Se ele sempre faz a mesma coisa, aquilo já entrou no automático, ele não está pensando, é a primeira reação. E ele faz isso de uma forma inconsciente, na maioria das vezes. Então, e quando a coisa está no inconsciente, ela está no automático. É como se você estivesse passando por uma autoestrada de altíssima velocidade, segura, que você sabe o caminho e que você simplesmente bota o carro e vai. Vejam, mas aquilo tem sinalização, vai de um lugar para outro, está demarcado. Você não está pensando mais, você faz mecanicamente. Mas quando você começa a perceber que o teu sintoma está ligado a um determinado órgão, que por sua vez está ligado a uma determinada área da sua vida, que de alguma forma não está caminhando do jeito que você gostaria, você começa a se perguntar, será que eu não podia fazer isso de outro jeito? Será que se eu fizesse de outra maneira, eu não teria um outro tipo de resposta? Vejam, é aí que se torna consciente a escolha. Você abre a sua percepção para que, se você se direcionar para um outro caminho, pode ser que você busque e consiga uma outra resposta. Então, no campo da escuta integrativa, o que a gente busca, não só um bem-estar físico, emocional, espiritual, não. A gente procura, sim, ser mais saudável, mais próspero, mais abundante. E esse é um método que eu posso te ensinar passo a passo como fazer isso com você mesmo e com seu cliente. Se você gostou desse conteúdo, clique, curta, compartilhe, seja bem-vindo ao nosso canal e se inscreva. Até a próxima semana.